2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 11. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler na minha versão. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua família. Oh, glória a Deus. Diante desta palavra, eu quero trazer um tema. E o tema desta noite é a trajetória da arca de Deus. A trajetória da arca de Deus. Antes de nós iniciarmos na palavra, eu gostaria que você, se possível, colocar a sua mão sobre o seu coração, sobre o seu peito, e dizer após mim: Espírito Santo, mais forte, porque é para o Senhor. Tenho certeza que Ele vai falar contigo. Espírito Santo, fala comigo nesta noite. Amém. Oh, glória a Deus. Deus não poderia habitar entre os homens, porque a sua glória, toda a sua glória, estava sobre ele. Então, se ele entrasse no meio dos homens, e está, né? Está sobre ele. Se ele entrar no meio dos homens, todos morreriam. Para se ter uma ideia, se um serafim entrasse na igreja, nós seríamos fulminados. Quando olhamos em Isaías capítulo 6, versículo também 6, vai dizer assim, vou ler a primeira parte, diz: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva. Se sobre os serafins que fica acima do trono tem uma graça extraordinária, imagina sobre o ser de Deus. Aleluia. Foi então, com sua sabedoria, Deus ordenou a Moisés que criasse sobre a terra um móvel, aonde a graça de Deus poderia estar. E esse móvel foi feito de madeira de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora. Na tampa 2 querubins. Dentro da arca tinha 2 tábuas do mandamento, 12 mandamentos, uma vasilha com maná que desceu do céu e a vara de Arão que floresceu. E ela era chamada de a arca do Senhor, a arca do testemunho, a arca da aliança, a arca do concerto, trono de Deus e a arca do Deus de Israel. Só para nós situar sobre o que era a arca, o que era o ser em que, ou seja, o objeto em que Deus ordenou que Moisés fizesse, para que as coisas pudessem estar no meio deles, que pudesse transportar no meio deles, porque Deus não poderia andar no meio. A arca simbolizava a presença do Senhor. Ter a arca do Senhor era a mesma coisa que ter a presença do Deus Altíssimo. Nenhum cristão pode viver sem a presença de Deus. Eu quero relembrar aos irmãos que lá em 1 Samuel capítulo 4, especificamente versículo 10 e 11, os filisteus tinham levantado contra o povo de Israel no tempo de Eli e levou com eles a arca do Senhor para Israel.
E entre as coisas que aconteceu em Israel, eu quero citar pelo menos uma, que ficou marcado naquela geração, e que deixou um grande testemunho para os dias de hoje. E quero dizer para vocês, que a presença de Deus se manifesta diferente em alguns lugares. Primeiro, no território do inimigo de Deus, ele é imponente, ou seja, majestoso, sempre ele será. Deus não precisa de ninguém, que ninguém acredite nele para ele dizer eu sou Deus. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Os filisteus pegaram a arca e colocaram aos pés de Dagom, com a finalidade de zombar da face de Deus, daquilo que Deus tinha mandado fazer, criar. E quando colocou aos pés de Dagom, ele queria dizer para o povo, dizer para os filisteus, dizer para toda a terra, que o Deus Dagom era mais poderoso do que o Deus de Israel. Isso era uma blasfêmia que eles queriam se levantar diante de Deus e diante de toda a humanidade. E quando eles colocaram a arca da aliança diante do Deus Dagom, eles saíram. E quando saíram, ouviram-se um barulho e voltaram. Quando ele chega lá, Dagom estava de cara no chão. Por quê? Porque ele estava diante da glória de Deus, a graça de Deus estava ali. E Dagom era um deus pagão dos filisteus. Mas eles não se atentaram a isso, eles pensavam naquele tempo, em que tudo que eles fizessem era do jeito deles e pronto. Mas diante da graça de Deus, Deus faz como Ele quer e não como nós queremos. E eles levantaram a estátua novamente e colocaram no local. E foram embora. No outro dia pela manhã, quando eles chegaram lá, a estátua de Dagom estava novamente no chão. Porém agora, sem a cabeça, com o pescoço cortado e com os 2 punhos cortados. O que eu quero dizer com tudo isso? É que quando as pessoas confundem as coisas, misturam o pecado, a idolatria, com o poder de Deus, os dois não combinam, não dá certo de andar junto. E aí então, eles nos deixam entender o seguinte, que ali naquele momento não existia um homem de oração, uma mulher de oração, não existia um pastor para orar, para dizer que Deus é Deus, que Deus faz como Ele quer e não depende de muitas coisas que nós fazemos para Ele dizer, eu sou Deus. Aleluia. Mas Deus não precisa de dizer que Ele é Deus, pois Ele é Deus mesmo antes da eternidade. Tudo foi Ele quem fez, inclusive os filisteus. Glória a Deus. Pegaram a estátua, que eu já tinha falado, né, que eu não olhei aqui, agora me perdi no texto. Só desta vez, eles estavam com Deus, estava respondendo às afrontas dos filisteus. Então Deus estava respondendo à afronta dos filisteus, dizendo, eu sou o que tem boca para falar com poder. Eu sou o que tem ouvidos, que ouve as orações.
nariz para sentir cheiro suave de ofertas. Sou eu que tenho olhos para ver e mãos para abençoar. E a arca da aliança então sai da Filistia e vem para Kiriat Jearim, em Gibeá. E levaram para a casa de um homem chamado Abinadab. O patriarca Abinadab recebeu a arca, está escrito em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 5, de 1 a 14. Agora o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: quem tem a presença de Deus não transfere a sua responsabilidade a outros. Por que eu estou falando isso? Vou prosseguir, os irmãos vão entender. Quando Deus olha do céu e vê Josué desanimado, por quê? Porque Josué pensava que nunca seria usado como Moisés. Deus então disse: assim como foi com Moisés, ele seria com Josué. Não devemos transferir as nossas responsabilidades a ninguém, pois sabemos que a presença de Deus vai nos conduzir e garantir a vitória. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quando Davi começou a reinar sobre Israel, a primeira exigência de Davi não foi apenas armar o exército, não foi criar empregos, não foi criar projetos, mas exigir a arca da aliança no seu reinado. Davi vai buscar a arca de Deus para trazer de volta. E fez um carro de boi para trazer a arca. No trajeto, a arca trombou e Uza foi segurá-la. E Deus abriu uma rotura em Uza. Rotura significa um machucado de morte, porque Uza morreu no local, diante da arca da aliança, diante da arca de Deus. E Davi então ficou assustado e disse: como irei trazer para mim a arca da aliança? 1 Crônicas 13, 9. Davi então levantou a arca, levou a arca para a casa de Obed-edom. Aqui já não estava mais na Filistia. E a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses. E fez prosperar tudo quanto tinha. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que a presença de Deus na casa de quem sabe recebê-la faz prosperar. No terreno do inimigo ela trouxe desgraça, e na casa de Abinadab ela ficou mais de 20 anos. E não aconteceu nada. Mas na casa de Obed-edom ela fez prosperar. Agora segura lá. O que estamos fazendo com a presença de Deus? Estamos recebendo-a bem? Ou estamos tratando com indiferença? É algo para nós meditarmos. Podemos ver que esses exemplos nos faz meditar nos dias de hoje. Chegou no ouvido de Davi que a arca estava fazendo prosperar a casa de Obed-edom.
Então Davi foi buscar nas Escrituras o que ele tinha feito de errado. Por que ele tinha feito de errado? Porque antes havia perdido um dos seus homens por transportar a Arca da Aliança da forma que Deus não queria que fosse transportada. O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo que não está agradando a graça de Deus? Por que essa bênção não chega? Por que esse milagre talvez está demorando? Será se não estamos fazendo algo que desagrada o nosso Deus? Aleluia. Vamos meditar sobre isso. Glória a Deus. Aleluia. Verificando como Deus queria que carregasse a arca, Davi manda trazer do jeito certo nos ombros dos levitas. Quando nós vamos olhar lá atrás, Deus disse: olha, a arca da aliança quem carrega só é os levitas, e é sobre os ombros. Lembra que Davi tinha feito um carro de boi? Ou seja, estava fazendo fora da vontade daquilo que Deus queria que fizesse. E por isso, de nós não fazermos a vontade de Deus, quem sabe nós podemos atrasar a nossa bênção, deixar de receber, ou pelo menos prolongar o tempo. O que eu quero alertar nesta noite é: vamos procurar estar na direção de Deus, tudo aquilo que Ele nos mandou fazer. Glória a Deus. Enquanto os levitas andavam, olha como mudou o cenário. Enquanto os levitas andavam, a cada 6 passos, no 7º, eles ofereciam sacrifício. Davi ia à frente, cantando, saltitando. Ele estava vestido com roupa de rei, dando glórias a Deus, glorificando o Senhor. Já não estava mais a arca da aliança sobre carros, sobre domínio do homem, mas sim na direção do nosso Pai, do nosso Deus. Aleluia. A terceira coisa que eu aprendo, que na presença de Deus todos são iguais. A Bíblia diz que Davi estava com roupa de rei, ele estava vestido com roupa de sacerdote e de linho fino. 1 Crônicas 15, 27. E de repente alguém perguntou: rei, o senhor esqueceu a coroa, a capa, o cetro de rei? E Davi respondeu: para onde vou? Eu não preciso, pois lá não terei doutor, teólogo. Lá ninguém sabe mais e ninguém sabe menos. Ou seja, Davi estava dizendo: olha, somos todos iguais. Lá só tem adorador. Davi queria mostrar para aquele povo que a presença de Deus era melhor do que o seu status como homem. A quarta coisa que eu aprendo, que a presença de Deus produz movimento. Olha que coisa forte. À medida que a nuvem sobre Israel, os israelitas no deserto se movia, o povo também se movia. No Novo Testamento, a presença de Deus abalou o lugar onde os cristãos estavam reunidos. Atos capítulo 4, versículo 31.
Eu estou citando os versículos porque às vezes vocês estão anotando, e até é bom que anote para conferir, porque com isso aqui a gente aprende. Com isso aqui nós descobrimos pérolas. A quinta coisa, e já resumindo, que eu aprendo com esta passagem é: a presença de Deus aponta a direção certa. Deus guiou Israel pelo deserto até a terra prometida, Êxodo capítulo 33, versículo de 1 a 5. Bem como o destino de José no Egito, Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50. Se permanecermos na presença de Deus e esforçarmos-nos para ter um caráter reto, sem dúvida, Deus nos guiará. Sem dúvida, Deus vai nos prosperar. Porque a arca estava na casa de Obed-edom, e Obed-edom era um homem que fazia a vontade de Deus, diferente de Abinadab. A diferença também dos filisteus, porque eles estavam fora da vontade de Deus. Então, primeiro nós precisamos entender que no território do inimigo a presença de Deus é imponente, ou seja, quem faz é Deus. Segundo, a presença de Deus na casa de quem sabe recebê-la faz prosperar. Terceiro, na presença de Deus todos são iguais, sem exceção de pessoas. A presença de Deus, o quarto, a presença de Deus produz movimento. Então nós precisamos sempre chamar a presença de Deus, independente seja onde for, independente o que estamos fazendo. Quinto, a presença de Deus aponta a direção certa. Pergunta para você mesmo: Senhor, eu estou na direção certa? Quero receber todas as prosperidades que o Senhor tem para mim.